Fundos imobiliários. Há 6 anos atrás eu comprei minha primeira cota de fundo imobiliário. Cheio de expectativas, cheio de esperanças. E hoje, 6 anos depois, eu percebi que a maior parte dos planos que eu tinha com fundos imobiliários não se concretizaram. Eu percebi que boa parte do que eu imaginei quando eu comecei a investir, foquei ali praticamente 100% do meu dinheiro em fundos imobiliários, não atendeu o que eu esperava lá no início. E hoje eu quero fazer um alerta para você. Poucas pessoas fazem isso no YouTube. Pessoas que de fato investem, estão há um bom tempo ali investindo, mas não chegam para dar o papo reto. Falar, olha, isso aqui não faz sentido. Isso aqui deu errado. Isso aqui não foi como eu imaginei, como eu planejei. Então, muitas coisas aqui não aconteceram como eu planejei em uma carteira de fundo imobiliário. Mas a questão é, o erro foi do fundo imobiliário, do investimento, ou o erro foi meu? Quais expectativas eu tinha lá no início com fundos imobiliários e quais delas não se concretizaram e por quê? E já vou te deixar claro aqui, se você está começando a investir agora, o que eu vou falar aqui, cara, é para fazer você parar. Se você tiver alguma dessas expectativas que eu vou te passar aqui hoje, é melhor você parar. Ou muda seu pensamento ou não invista mais em fundo imobiliário, porque você vai se decepcionar. E lá na frente, para depois parar lá na frente, depois de alguns anos, triste, decepcionado, é muito ruim, né? Imagina agora, depois, de 278 mil reais em fundos imobiliários, falar, cara, não, realmente não é isso que eu quero para mim. O que eu faço agora? Ainda mais no momento de queda, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que vai valer muito a pena. Esse vídeo pode salvar a sua expectativa, e salvar também o seu tempo. Não fique perdendo tempo em um investimento que não faz sentido para você. Bom, como eu disse, eu comprei minha primeira cota de fundo imobiliário em 2020, uma cota do MXRF11. É um fundo de papel que custava ali R$10 para testar, para saber se no mês seguinte realmente o aluguel ia cair na minha conta. Esse aluguel caiu e a partir de então eu comecei ali os aportes. De 2020 até 2022, eu comprava um pouquinho, aí parava, aí depois comprava mais um pouco, parava, e cheguei em 2022 com R$13 mil investidos em fundos imobiliários. E aí foi exatamente nessa época aqui, nesse período, maio de 2022, que eu abri o canal aqui, pra gente acompanhar essa jornada junto. Até ali eu tinha comprado já o meu carro e também já tinha reformado a minha outra casa, que hoje eu moro na região dos Lagos, eu morava no Rio de Janeiro mesmo. E eu já tinha comprado ali, tinha feito tudo o que eu precisava fazer naquele momento. Eu falei, a partir de agora, todo o dinheiro que eu receber do meu trabalho, eu estava recebendo, o dinheiro bem alto do meu trabalho, que eu sempre trabalhei fazendo anúncio, trabalhando por conta própria, Abel, que trabalho é esse? Vídeo na descrição, gente, sempre fica lá como é que é esse meu trabalho, que mudou minha vida, que eu falo aqui, E eu falei, cara, todo o dinheiro que eu fizer do meu trabalho, das minhas vendas, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar cota de fundos imobiliários. Eu vou sair comprando cotas e acabei fazendo isso com a carteira aberta aqui, Vocês já acompanhando a gente aqui desde 2022. E a gente começou com R$13 mil e hoje nós temos mais de 300 mil. Então, 4 anos de carteira pública, mais os 2 anos que eu aportava lá sem ter carteira pública. Só que tem um detalhe importante. Até chegar aqui, no momento de abrir a carteira no canal, aqui eu já tinha um nível de consciência absurdo sobre o que eu estava fazendo. Antes disso, foi só decepção. Porque eu criei algumas expectativas erradas sobre o investimento em fundo imobiliário. Eu vou te passar aqui cada uma delas e apontando aqui na minha carteira, tá? A primeira coisa que me decepcionou muito, a expectativa que eu tinha, se você tiver, já mude isso ou nem comece, era o seguinte, eu achei que a minha carteira ficaria sempre no lucro. Na minha cabeça, quanto mais o tempo passasse ali, passou 1 ano, minha carteira subia. Passou 2 anos, minha carteira subia mais, 3. Cada ano minha carteira ia subindo mais, eu estou falando de valorização, tá? Que a gente chama isso de variação. Tem 2 coisas que você vai acompanhar na sua carteira. A variação, tá? E a rentabilidade. A variação é o quê? É os ativos que você comprou. Por exemplo, lembra que eu comecei com o MXRF11? Imagina que lá atrás eu paguei nele R$10. E foi mais ou menos isso mesmo, tá? R$10,20. Na minha cabeça, com o passar do tempo, essa cota que eu comprei lá, R$10,20, ela iria subindo ano após ano. E hoje, 6 anos depois, para mim essa cota estaria custando uns 16, 17, 18 reais.
para mim essa cota ela iria valorizando no passar do tempo. Então, eu percebi que não é bem assim. Isso não aconteceu só com o MXRF11, foram com todos os meus ativos. Todos eles tiveram esse desempenho. Um sobe e desce danado. A minha carteira passou aqui bons tempos aqui no negativo, né? Aí subiu um pouquinho, positivo, negativo de novo. Positivo, negativo de novo. E são 6 anos assim. Então, a sua carteira, a variação dela, os ativos valorizarem, isso não acontece, cara. Pelo menos aqui na minha carteira. Então, mas eu tenho ali um cara que investe, que a carteira dele valorizou os fundos imobiliários que ele comprou há 5 anos atrás. Ok, pede para ele abrir a carteira e mostrar para vocês o custo médio e o custo atual do fundo. Só assim você vai saber. Biel, mas você escolheu os piores fundos imobiliários, por isso que não aconteceu. Na minha carteira de investimento, pessoal, aqui eu posso dizer que a maioria, 90%, são de fundos imobiliários excelentes. Vamos dar uma passadinha neles rapidinho, para você também conhecer minha carteira de fundo imobiliário? Bom, então vamos lá. Essa é minha carteira de fundos imobiliários, tá? Eu vou passar um a um rapidamente aqui. MCCI11 é um fundo de papel, um fundo considerado muito bom, tá? Então é um fundo assim que a gente pode colocar ali quase na prateleira de excelente, tá? Um fundo imobiliário muito bom, está em minha carteira. KNR11 também é um fundo imobiliário muito bom, considerado também por muitos como um fundo imobiliário excelente na minha carteira. HGLG11, outro fundo da minha carteira que é considerado excelente, né? Briga ali para ser um dos melhores do setor logístico. VISC11, um excelente fundo imobiliário de shopping, né? Muito bom também. PVBI11, cara, por muitos aí considerado o melhor fundo de escritório. Está vivendo um momento muito ruim? Está, como todos os fundos imobiliários de escritório estão. Mas é um fundo imobiliário que é considerado ali, cara, por muitos ali é um fundo imobiliário excelente de escritório, né? Então, CPTS11 para alguns, né? Ok, para outros já não gostam muito, né? Um fundo imobiliário aí, a boa parte considera bom, né? Bem polêmico. RBRR11, fundo imobiliário high grade, muito bom. XPML11, cara, maior fundo de shopping. KNSC11, um fundo de papel considerado excelente. BTLG11, caramba, isso aqui é maravilhoso, para muitos o melhor do setor logístico. MXRF11, aqui, né, algumas pessoas gostam, outras não, os especialistas ali, né, dobra um pouquinho o nariz ali para o MXRF11, é o fundo mais popular da bolsa. XPLG11, um bom fundo do setor logístico. BRCR11 é um fundo que vem apresentando alguns problemas, fundo de escritório, né, então aí já temos um probleminha aí na carteira. TRXF11, para muitos excelente, para outros nem tanto, porque tem muita alavancagem, né? Tem gente que não gosta de alavancagem, mas isso faz parte hoje dos fundos imobiliários. IRIM11, cara, eu tinha o IRDM, então o IRIM11 absorveu o IRDM, tá aí na carteira, né? Eu nem mexo mais nele, só fica aí pagando dividendo. BRCO11, um fundo logístico ok. GARI11, cara, um fundo imobiliário bom, tá passando um momento difícil agora, mas, excelentes inquilinos, imóveis também excelentes, um fundo que tem contratos atípicos, né? Um fundo para longo prazo, muito bom. Aí aqui eu tenho um problema. DEVA11, a pimenta que a gente colocou em carteira ali, que realmente deu merda. Esse aqui deu muita merda mesmo. E HGSR11, que eu comecei a comprar agora, recente, só tenho 33 cotas. Então essa é minha carteira de fundos imobiliários. Se você pega essa carteira aqui, você vai falar aqui de um fundo imobiliário terrível. O DEVA11, né? Polêmico, IRDM, CPTS11, mas é uma carteira ok. Para quem conhece fundos imobiliários sabe que é uma carteira ok. Esse é o desempenho da carteira nessa questão de variação, tá? Vai sempre oscilando ali para o negativo, daqui a pouco sobe um pouquinho, fica sempre nessa. Então, se você criou uma expectativa que sua carteira ia ficar sempre no lucro depois do primeiro ano, você vai se decepcionar, acostume-se com isso. De onde vem aqui a positividade da carteira? Da rentabilidade, que ela vai considerar todos os proventos que você recebe. Fundo imobiliário é uma chuva de dividendo. Gente, é muito dividendo. Recebo quase 3 mil reais por mês de dividendo aqui, né? Que é minha renda, e hoje minha renda passiva, né? Sendo construída. Aí ela me dá lucro por causa dos dividendos. Mas não dá lucro pelo fato do fundo imobiliário ir valorizando com o passar do tempo. Tá? Então essa é a primeira expectativa que você já pode tirar aí de mente se você tiver. Segunda expectativa, pessoal, essa aqui eu já aprendi de cara, né? E já mudei minha cabeça já no início. Eu achava que os dividendos altos significavam o melhor investimento. Isso não faz sentido nenhum.
Às vezes tem um fundo imobiliário que vai te entregar um retorno bem menor, né? Mas você vai ter segurança com ele. Por exemplo, HGR11, 9,12% nos últimos 12 meses. Caramba, olha aí esse dividend yield nos últimos 12 meses, né? Aí você pensa, pô, é pouco. Mas esse é um fundo imobiliário que vai te dar tranquilidade no longuíssimo prazo, né? E aí você pega, por exemplo, o que a gente colocou pelo dividendo. DEVA11, olha o que aconteceu, caiu 81% de queda, 81%, quase 100%. Se colocasse todo o dinheiro aqui no DEVA11, estava falido hoje. Se alguém fizesse, tinha gente que fazia isso, tá? Comprava concentrado. Hoje ele paga 30 centavos por cota, que para quem entra agora até parece interessante. A cota 17 receber 30 centavos, legal, mas é um fundo que praticamente não tem salvação. Para você ter ideia, em 2022, quando a gente começou a comprar ele, quando eu abri a carteira aqui, máximo, cadê? Aqui, ó. Olha quanto ele pagava, gente. 2022, ó. R$1,30, R$1,40, R$1,60 por cota. Eu falei, gente, eu vou colocar esse fundo aqui, que esse aqui paga muito dividendo, a gente vai testar. Já sabíamos que era um fundo high yield, fundo com mais risco, né, de inadimplência, e aconteceu. A inadimplência aconteceu logo na sequência e só foi ladeira abaixo. Aquele dividendo que era maravilhoso lá atrás, olha o que aconteceu. Foi lá para baixo. Aí, aquele fundo imobiliário que às vezes a gente pensa que paga muito pouco. O que aconteceu com o histórico dele? Ó, vou colocar no máximo aqui, ó. Não foi ladeira abaixo, se manteve ali pagando e foi subindo, né? Inclusive pagando aqui alguns picos de provento. Então, o que valeu mais a pena? Esse que tinha o dividendo menor ou o que tinha o dividendo maior? É uma questão de pensar agora, tá? Não compre pelos dividendos, que eu achei que era assim no começo. Se você achou que era assim, nem entra. Você vai se arrebentar, vai comprar só fundo imobiliário ruim, né? Outra coisa importante, eu achei que ganharia dinheiro comprando barato e vendendo caro. Isso para mim é o clássico, é o que eu falei lá no início. Eu achei que, por exemplo, o fundo imobiliário eu iria ganhar nos dividendos, né, o aluguel que ele paga, e também eu comprando ele baratinho para vender lá na frente com lucro. A gente já falou sobre isso e não faz sentido nenhum. Fundo imobiliário a gente não compra para vender. Só se você for um cara muito experiente, sabe o que você está fazendo. Fundo imobiliário a gente compra para levar para a vida, como se fosse de forma perpétua. Então não adianta querer comprar agora o DEVA11, que esse fundo que é muito ruim. Tá R$17. Pô, o preço dele mesmo era para ser 94. Pô, vou comprar aqui um monte a 17. Vai que ele dobra daqui a um tempo, né? Vai para R$20, recupera. Se você fizer isso, está jogando dinheiro fora e está correndo risco desse fundo cair ainda mais. Então, muito cuidado. Fundo imobiliário não é para isso. A gente faz isso com ações. Você compra para vender ali com lucro futuramente. Tá? Então, fundo imobiliário, se você entrou com essa expectativa de comprar barato para vender caro, vai também se decepcionar. Então, nem comece assim. Tá? Nem comece assim. Fundo imobiliário para receber aluguel, gente, dividendo. Outra coisa que eu achei no início que me prejudicou muito. Achei que os dividendos cresceriam todos os meses. Isso aí eu pensei. Decepcionei, porque comprei primeiro o MXRF11, 10 centavos, né? Para mim, todo mês aquele dividendo ia aumentando um pouquinho, né? Depois 11 centavos, 12, aquilo ia aumentando no passar do tempo, ia subindo, né? E eu não entendi que o crescimento do gráfico de proventos, né? O gráfico de proventos, eu olhava assim, né? E via algumas pessoas mostrando o gráfico de proventos crescendo, igual esse aqui, ó. Ó, eu pensava que era o quê? Esse aluguel ia aumentando, mas não, é a quantidade de cotas que você tem. Então, inclusive isso aqui é muito perigoso para fundo de papel, tá? Fundo de papel, inclusive, os proventos, eles tendem a andar de lado por muitos anos. Fundo de papel que não tem um imóvel, tá? Olha isso aqui, ó. MXRF11. Ó, ele tende a andar de lado por muitos anos. Você não vai ver um crescimento nele não, cara. Vamos ver aqui o MCCI11 também, que é um fundo muito bom. Aqui, ó. Máximo. Isso aqui é o que ele pagou de dividendo, ó. Tá vendo? Até cresceu um pouquinho, mas aqui, ó, 2022 ele pagava R$1. 2024 estava pagando 80 centavos. Agora voltou a pagar R$1. Então você não vê um crescimento, uma evolução desses dividendos. Por quê? Porque isso aqui está de acordo com a economia. Um fundo de papel, você recebe os juros porque ele está indexado à inflação ou à Selic. Selic subiu, você recebe mais. Selic desceu, você recebe menos, dependendo de qual indexador do seu fundo imobiliário de papel. Se for inflação, inflação aumentou, você recebe mais. Inflação diminuiu, esse valor diminui, né? Diferente dos FIIs de tijolo, pessoal. Os FIIs de tijolo, com o passar dos anos,
eles têm ali, né, aquela questão do aluguel, né? O aluguel é atrelado ao IPCA, tá? Então o aluguel ele tende a aumentar no passar dos anos, ó. Você vê uma evolução. Lá em 2018 ele pagava 68 centavos por cota, né? Hoje ele paga 95 centavos. Isso vem evoluindo com o passar do tempo. HGR11, BTLG11, mesma coisa. Se você colocar aqui, ó, o tempo máximo, você vai ver que, poxa, ele chegou a pagar lá atrás 30, 27 centavos. Teve uns picos aqui, mas na média era isso aqui. Hoje, ó, vai crescendo. Já paga 81 centavos, no passar dos anos vai aumentando, né? O aluguel muda. TRXF11, outro fundo de tijolo, que é a mesma situação. Se você colocar no máximo aqui, ó, você vai ver a evolução aqui dos dividendos, né? Que eram 70 centavos ali em média, hoje 93 centavos e vai aumentando com o passar do tempo. Fundo de papel lateraliza, tá? Então acostume-se com isso. E não vai crescendo todo mês, não. No passar do tempo ali o fundo de tijolo. E aqui, pessoal, para fechar, eu achei que os fundos imobiliários sempre renderiam mais que a renda fixa. Isso aqui é a maior decepção dos investidores. Eu deixei a maior por último. Cara, esse fundo imobiliário está rendendo menos do que eu deixar meu dinheiro no Tesouro Selic, no caixinha do Nubank. Qual o sentido de eu investir aqui 12,99% de dividend yield, se lá eu estou recebendo 14% ao ano na renda fixa? Qual a lógica? Então a gente precisa entender o seguinte: nosso país é um país que historicamente a inflação é muito alta, tá? Tem uma inflação alta historicamente. Então o que a gente vai perceber em alguns momentos nessa vida? Que de fato a Selic ela vai entregar mais do que o investimento na renda variável. Hoje tem uma carteira de renda fixa, ela está entregando ali, está tendo um retorno melhor do que uma carteira de ações. A ação sim valoriza também o ativo, né? Tem um desempenho melhor hoje. Por quê? Porque o retorno base de uma renda fixa, ele oscila. Normalmente o retorno é 100% CDI ou IPCA mais alguma coisa. Não é verdade? 100% CDI está atrelado a Selic. Então a Selic lá nas alturas não tem jeito. Pô, seu retorno 100% CDI vai ser alto, né? Ou IPCA. IPCA é a mesma coisa que a inflação. Historicamente, nossa inflação é alta, mas não fica alta o tempo inteiro. Nem a Selic, nem a inflação. Né? A inflação subiu, a Selic sobe para frear a inflação. E é um jogo que fica acontecendo o tempo todo. Nesse corte agora, realmente, 100% do CDI hoje, cara, parece ser bem mais vantajoso do que comprar uma cota do TRXF11, né? Ou de um fundo de papel aqui. Mas e lá na frente, quando essa Selic recuar? O que é mais jogo? Você se manter aqui, vai continuar te entregando essa média, ou você está lá na Selic, que pode cair. Por quê? A Selic hoje está aí, ó, 14,25%. Né? Mas há um tempo atrás ela chegou ali aos 10,5%. Né? Aí também já teve 13%, só que já chegou a 2%. Há pouco tempo atrás também, em 2019, 6,5%. Então a gente não pega um recorte, um momento de alta agora. E a gente, quando está começando, a gente só pega aquele recorte ali. Mas a gente tem que olhar o histórico. Então tem momentos que você vai ver que a renda variável, cara, vai explodir. Essas cotas vão tudo começar a subir. Por quê? O investidor da renda fixa passa para a renda variável quando essa taxa Selic diminui. Aí não é mais atrativo. O pessoal passa tudo para a renda variável. A inflação subiu, taxa Selic subiu, o pessoal volta para lá de novo. É um ciclo sem fim. Isso não tem jeito. É assim o tempo inteiro. E a gente aproveita os momentos de baixa para comprar os nossos ativos, não para vender lá na frente, mas para ter um retorno maior. Quanto menos eu pago nessa cota aqui, maior será o meu retorno. Tá? Se eu pago R$80, eu vou receber o mesmo dividendo de quem pagou 90 ou de quem pagou 100. Então eu estou tendo um retorno maior. Comprei mais cotas pagando menos. Né? Então, pessoal, guarde essas expectativas que eu trouxe para vocês. Né? Se você pensa assim hoje, está começando agora, repense. Em alguma coisa que eu trouxe aqui, repense, porque senão você vai acabar se decepcionando com esse tipo de investimento. Né? Porque o fundo imobiliário ele é um investimento maravilhoso para quem compra para receber aluguel para o resto da vida. Então é isso. Você aproveita os momentos para comprar ali, mas o seu patrimônio vai ficar oscilando. Esquece o patrimônio. Deixa ele oscilar. Tem hora que eu vou estar com 350 mil, tem hora que vai estar aí, ó, 308. Carteira positiva, 350, quase 400. Carteira negativa, vai para 308, que eu investi 329. Né? Mas os meus proventos, meus aluguéis estão caindo aqui todos os meses. Agora, se seu objetivo é aumentar seu patrimônio, de fato ter um patrimônio alto, aí não tem jeito. O que você faz? Você simplesmente passa a investir em algo que vai fazer seu patrimônio crescer.
Por exemplo, ações, né? Ações fazem isso com o seu patrimônio. Você compra barato e vende caro. Tá vendo? Aí o investimento correto para sua expectativa. Essa é a realidade para quem investe aí em fundos imobiliários, né? Já há um bom tempo. E é isso aí. É o que a carteira entrega, eu mostro para vocês aqui, tá? E para quem gosta de renda fixa, tem um vídeo que vai aparecer aqui no meio da tela. Esse vídeo aí, ó, eu mostro ali para quem, por exemplo, quer investir na caixinha do Nubank, quanto tempo ela precisaria ali, quantos meses para começar com 1.000 e ter 13 mil reais na caixinha do Nubank. Clica nesse vídeo aí no meio, assista lá até o final e se inscreve no meu segundo canal também, que lá eu falo com vocês de forma bem simples. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!